Olá! Entre 1967 e 1968, aconteceu no Brasil um movimento cultural que rompeu com a cultura da época. Com um estilo diferente e revolucionário, o tropicalismo antecedeu o período mais crítico da ditadura militar. Incorporando estilos musicais diferentes, como o rock e o samba, o tropicalismo foi além da questão musical e também influenciou o cinema e o teatro. O movimento não era somente cultural, era também político, em um momento em que a música foi uma forma de criticar o governo vigente. Recebendo críticas de militares da direita e da esquerda, o tropicalismo durou pouco tempo, porém a sua influência permanece até hoje, mostrando o quanto ele foi grande para a cultura brasileira. Este foi o tema retratado no documentário De Olho na Tropicália, produzido pela jornalista Luísa Scavone em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para desenvolver seu TCC, a jornalista refletiu, em conjunto com familiares, estudiosos e músicos, como a produção de um documentário poderia demonstrar o início do movimento tropicalista e sua inovação comportamental para a cultura brasileira durante a ditadura militar. O movimento tropicalista é o tema do MAC Entrevista de hoje e Luísa Silveira Scavone é a nossa convidada. Olá, Luísa, seja bem-vinda ao MAC Entrevista de hoje. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu quero começar perguntando por que você decidiu falar sobre este tema no seu projeto de TCC? Então, na verdade, eu sempre estive muito envolvida com MPB de todas as formas, todos os cantores e minha família escuta muito MPB. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tô nesse meio, eu tô escutando sem nem saber quem estava cantando, quais músicas eram, eu já conhecia. Então, sempre tive muito interesse nesse assunto. Em paralelo, um dos meus assuntos favoritos, assim, de história na escola era a ditadura militar, era toda a história do Brasil, mas principalmente a ditadura militar. Sempre tive muito interesse nesse assunto. E aí, quando eu cheguei no 5º semestre da faculdade, na aula de jornalismo cultural, uma das matérias foi o tropicalismo, e aí foi lá que eu entendi que 2 dos assuntos que eu mais gostava de entender podiam se juntar, estavam juntos. Então, foi lá que eu descobri que realmente a MPB podia se juntar com um assunto que eu sempre gostei muito de estudar. E eu achei bastante interessante, e aí já no 6º semestre, como a gente ia dar início ao nosso TCC mesmo, eu achei interessante falar sobre isso. Eu queria entender, eu tive vontade de entender e conhecer mais sobre isso, como a MPB, como o Caetano, o Gil, por exemplo, influenciaram na nossa cultura de forma geral, não só musical, mas também comportamental, em teatro, em cinema, enfim. Por que você escolheu o formato documentário para o seu projeto? Eu sempre tive a intenção de mostrar o tropicalismo não só com a música ou não só com pessoas dizendo, mas também com muita cor, que é o que ele trouxe bastante para a nossa cultura, muita cor, muita imagem. Eu queria mostrar o que tinha acontecido na época mesmo, e inicialmente a minha intenção era fazer um documentário expositivo, então eu ia usar imagens da época mesmo. Eu fui atrás das imagens da Record, por conta do primeiro festival, do Festival de MPB da Record de 1967, só que acabou não dando certo, e aí eu fui para um documentário participativo, que como eu descobri sobre o tema, como eu conheci o tema, a minha busca sobre ele. E aí eu pensei, inclusive, em fazer reportagem multimídia, que dá para colocar música, dá para colocar imagem, dá para colocar vídeo, mas não seria exatamente como eu gostaria de passar. Eu queria passar exatamente o que um documentário passa. Música junto com imagem, eu queria que fosse tudo junto e da forma que eu gostaria de montar para que as pessoas entendessem também a minha visão sobre aquilo. Um dos seus entrevistados é o filho do poeta Augusto de Campos. Como você conseguiu a entrevista com ele? O meu pai, ele é artista também, né? E ele tem muito contato. Gente que eu nem sabia que ele conhecia, ele conhece. E um desses é o Cid Campos. Ele é amigo dele no Facebook, eles já conversavam, enfim.
interagiam no Facebook. E a minha intenção inicialmente era entrevistar o Augusto de Campos, justamente pela importância dele no movimento. Mas ele está super velhinho e aí o Cid Campos se ofereceu para participar. Eu achei muito interessante também ver a visão do filho dele, do filho do Augusto, nisso tudo. E aí meu pai entrou em contato com ele, perguntou se ele toparia. Aí ele já fez esse meio de campo, aí eu já chamei ele e foi pelo meu pai mesmo. Como que foi manter a relação profissional com os entrevistados que são seus familiares? Desde o começo eu tinha na minha cabeça que eu ia entrevistá-los da mesma forma que eu ia entrevistar qualquer um dos meus entrevistados. Eu ia tratá-los da mesma forma, ia deixar a entrevista rolar do mesmo jeito, mas como era um documentário participativo, como foi um documentário participativo, eu tive mais liberdade para ver do jeito como eu queria e como era uma coisa, a minha busca sobre o tema, trazer meu pai e minha tia foi bastante interessante, porque eles têm conhecimento sobre o assunto. Meu pai é artista, meu pai estudou sobre música, meu pai sabe tudo e mais um pouco sobre o tropicalismo, a minha tia é professora de literatura, então eles trouxeram muito conhecimento para o meu documentário. Ao mesmo tempo que eu quis tratá-los da mesma forma, quis agir como eu agiria em qualquer outra entrevista, eu também tive essa liberdade por ser a minha história no tema e incluir meu pai e minha tia, por exemplo. De todas as entrevistas que você fez, qual foi a que você mais gostou de fazer? Então, eu gostei bastante com o Cid Campos. Foi muito interessante porque eu fui lá na casa dele, eu fui no estúdio dele, que tem muita coisa da época, é o lugar onde ele trabalha, onde ele faz as coisas dele, produz as músicas dele, então eu achei bastante interessante. E ele trouxe essa outra visão, que é uma visão que eu não conhecia do tropicalismo até então, que é esse lado da poesia concreta do Augusto de Campos. Então eu achei bem legal. Mas, particularmente falando, eu acho que a entrevista que eu mais gostei foi com a minha tia, porque ela trouxe essa questão literária do assunto e a gente conversou muito sobre política, muito sobre como mesmo o tropicalismo incomodou naquela época, como incomodou a ditadura, incomodou o governo, e eu achei isso muito legal, até porque a gente não está numa época muito fácil no Brasil, né? Então eu consegui linkar com muita coisa da atualidade e uma das coisas que eu mais gostei da entrevista foi a parte musical, porque ela fez toda a trilha sonora do meu documentário. E eu gostei muito de gravar essa parte, de ver ela tocando ao vivo, eu achei muito interessante. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou. Ficou muito bonito, eu assisti Obrigada. o documentário. Quanto tempo você levou para produzir o seu documentário? Todo o processo, desde pensar no tema até ele estar pronto? Eu comecei a pensar no tema no final do 5º semestre, que foi quando eu estudei mesmo o tropicalismo, então isso foi em metade de 2020, se eu não me engano. Aí, no 6º semestre, eu comecei a fazer o meu relatório do TCC mesmo, mas o documentário propriamente dito eu comecei no começo do ano. Eu comecei a colocar as ideias no papel, como eu queria seguir, quais eram as ideias, quais eram as ordens das ideias, e isso foi no começo do ano. Em maio, se eu não me engano, eu comecei a ir atrás dos meus entrevistados que já estavam todos marcados, já tinha decidido quais seriam meus entrevistados. E aí eu fiz todas as perguntas, montei a linha de raciocínio, quem ia falar qual tema mais focado, assim. De maio até, se eu não me engano, começo de agosto, eu fiz a gravação das entrevistas, tanto virtual quanto presencial mesmo. Que foi na época da pandemia, então eu tinha, por exemplo, o Cid Campos, eu tive que esperar ele tomar as 2 vacinas, as 2 doses da vacina, para conseguir entrevistá-lo. Então ele foi o último, foi final de julho, começo de agosto. E aí eu já comecei a editar o meu documentário inteiro. Já tinha gravado todas as imagens de fundo, todas as cenas, os meus áudios. Isso tudo eu ia mandando para o meu orientador, conforme o processo ia acontecendo. E acredito que no final de novembro, se eu não me engano, ele ficou completo, assim, ficou pronto.
Qual foi a sua maior dificuldade durante todo o processo de criação do seu TCC? Eu acredito que foi a parte de edição, porque na verdade, como eu não tinha um computador próprio para fazer edição, eu não ia dar conta, eu não ia conseguir, e a gente estava em pandemia, numa parte bem rígida da pandemia, então eu não conseguia vir aqui para o Mackenzie editar nos computadores daqui. Então eu tive que pagar uma pessoa para editar para mim, e esse foi o meu maior desafio, assim. Primeiro, no início disso, o meu maior desafio foi como eu ia conseguir passar as minhas ideias para o editor. Como que eu ia falar para ele exatamente o jeito que eu queria. Eu tive muita dificuldade para montar isso, mas ele acabou me ajudando, ele fez um documento que é próprio para isso mesmo, então eu coloquei as partes certinhas, os cortes certinhos, montei, incluí as imagens, mas eu fiquei um pouco ansiosa nesse momento, assim, porque era muita coisa, eu já tinha todo o meu documentário e ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu tinha todo o material e ele não tinha absolutamente nada dele pronto. Então eu fiquei um pouco ansiosa nisso. Mas acredito que o que mais me deixou incomodada, assim, o que mais me atrapalhou mesmo foi a parte da edição, porque não era eu que fazia. Eu consigo garantir o que eu faço, eu não consigo garantir o que os outros fazem e acabou atrapalhando em uma série de momentos, atrasou. Ele errou em vários momentos, eu tive que refazer algumas partes. Então, acho que essa parte da edição, que não foi feita por mim, foi o que mais me causou incômodos, assim, no meu TCC. Você já falou aqui que a sua família tem uma relação muito forte com o MPB, com o movimento tropicalista, mas eu queria perguntar, assim, de novo, como que se deu, como que começou a relação da sua família com o MPB e a sua própria relação também? Então, pra ser sincera, eu não sei quando que começou, eu só sei que eu conheço, sabe? Eu só sei que eu escuto, que eu gosto. Desde que eu sou muito pequenininha, a minha família é muito musical. Meu avô sempre tocou pandeiro, já teve bandas na cidade que ele nasceu, em Serra Negra, no interior. Minha mãe e minha tia tocam música desde muito novinhas. Meu pai escreve músicas, inclusive. Então eu sempre tive muito ligada a isso. E desde muito nova eu escuto no carro para viajar, quando a gente se encontra, ou mesmo no final de semana, que meus pais, sei lá, estão fazendo almoço, eles colocam música. E é sempre, boa parte do tempo, MPB. Então, desde que eu sou muito pequena, eu escuto isso. E eu fui com o tempo entendendo e gostando e perguntando de quem que é essa música, qual é o nome dela, qual é o cantor. E eu fui conhecendo e fui aprendendo a gostar sem nem ir atrás, sabe? Sempre esteve ao meu redor, de alguma forma. Bom, Luiz, o papo tá muito bom, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Uma entrevista volta já. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de Educação à Distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Luísa Scavone, produtora do documentário De Olho na Tropicália, trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, Luiz, a gente está conversando sobre cultura, sobre até política e sobre música. E aí, aproveitando, eu queria te perguntar qual é a sua música preferida desse movimento. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Eu descobri a minha música preferida fazendo documentário, que inclusive é o que inicia meu documentário, que é Baby, do Caetano Veloso. Eu acho que tem... o som dela é muito bom, é gostoso de ouvir, mas tem uma pegada, indiretamente, política muito forte. Então ele fala da Coca-Cola, ele fala de questões que até então não podiam ser ditas ou que não eram trazidas.
que incomodavam tanto a direita quanto a esquerda da época. E eu acredito que um dos motivos de ser Baby também é porque é do Caetano Veloso e eu sou muito influenciada positivamente para escutar Caetano Veloso por causa do meu pai. Meu pai é fanático por Caetano Veloso, então se eu fosse para escolher um artista da MPB geral, acho que muito provavelmente eu escolheria ele. E acho que foi um dos motivos de eu tender assim para as músicas dele, para preferir as músicas dele, mas acho que inclusive do meu documentário inteiro é Baby, do Caetano. No seu documentário, no final, tem uma parte que você pergunta para os seus entrevistados se eles acreditam que hoje pode existir um novo tropicalismo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Então, acho que a minha resposta ela foi montada com base em tudo que eu escutei fazendo meu documentário. Eu acredito particularmente, e o que eu fui entendendo, produzindo meu TCC, é que pode até ser que exista um movimento, uma manifestação cultural, não só musical, contra o que está acontecendo, por exemplo, com o governo. Eu acho que pode ter, assim como existem músicas que são manifestações, arte de forma geral, charges, já existem isso. Mas para mim, eu não enxergo alguma coisa sendo tão forte, tão marcante na nossa cultura como foi o tropicalismo. Porque foi de uma época muito específica, foi de um momento muito específico, com artistas muito específicos. E eu não sei se eu enxergo um movimento tão grande, com tanto tamanho, com tanta força de novo. Eu acredito sim que existem artistas que possam fazer e que já fazem, que incomodam, mas eu não acho que chegaria ao que foi o tropicalismo e a importância dele para a nossa história de forma geral, porque não foi só musical, foi uma revolução estética e comportamental também. E querendo ou não, a gente já tem graças a Deus, que bom, a gente tem muita diversidade hoje em dia. E naquela época não tinha, então eles trouxeram essa coisa muito diferente. Então não sei se hoje uma coisa muito diferente, como uma manifestação musical, artística de forma geral, ia impactar tanto quanto impactou naquela época. Se você fizesse o seu TCC em outro formato, um livro-reportagem, por exemplo, você conseguiria passar a mensagem que você passou nesse documentário? Eu poderia até conseguir passar a mensagem que eu queria, mas eu não acho que da forma que eu queria. Porque a minha intenção, na verdade, era falar da revolução do tropicalismo, dessa manifestação e a importância que ele teve para a nossa cultura, mas para jovens da minha idade. Eu queria conversar com gente de 20 e poucos anos. Essa era a minha intenção. E eu não sei se num livro alguém de 20 e poucos anos ia pegar para ler sobre o tropicalismo. Poucas pessoas de 20 e poucos anos fariam isso. E a minha intenção era trazer esse meu lado, essa minha busca pelo tema. E eu não acho que... Reportagem multimídia talvez eu conseguiria trazer, mas não como eu trouxe. Assim, eu trouxe muita cor, eu trouxe música, que era a minha intenção. Eu queria incluir os trabalhos do meu pai, então eu acho que não ficaria exatamente como eu gostaria de ver e que chamasse a atenção de pessoas da minha idade também. Qual foi a sua maior inspiração para produzir esse documentário? Com certeza meu pai. Com certeza meu pai. A minha família de forma geral, por conta dessa relação com a MPB, mas o meu pai. Porque no quinto semestre, quando eu estudei o tropicalismo em si, eu fui conversar com ele para entender mais. Eu fiz inclusive uma resenha do filme Uma Noite em 67, que é sobre o Festival de MPB da Record, de 1967. E quando eu acabei a resenha, eu pedi para ele ler. E a gente ficou debatendo aquilo. E eu pensei, cara, pode ser um tema legal para o meu TCC, porque eu gosto, eu quero entender sobre e eu quero que pessoas de 20 e poucos anos entendam e também se interessem, também entendam a importância dele para a nossa cultura. E aí meu pai já começou a trazer ideia, porque meu pai é super artístico, ele tem cara de arte mesmo. E aí ele começou a trazer ideias, ele começou a falar, eu posso fazer caricaturas, eu posso fazer desenhos, você pode chamar só... Começou a juntar um monte de ideia. Eu falei, cara, gostei. E com certeza foi ele. A minha maior inspiração pro TCC foi ele, com certeza.
Sim, no documentário dá pra ver a relação entre vocês e é muito bonita. Dá pra ver, né? Tem uma parte que você faz a entrevista com o Cid de Campos no documentário e você grava o violão que foi assinado pela Gal Costa, pelo Caetano. Eu queria saber qual foi a sua sensação, já que você também é fã do movimento, né? Qual foi a sua sensação de pegar um violão assim, estar naquele ambiente que foi frequentado por eles? Então, foi bastante interessante, mas eu sempre tive interesse de conhecer coisas do passado de uma época que eu não estava. Porque hoje em dia eu consigo ver o que está acontecendo, eu consigo escutar as músicas da época, mas eu não vivi aquela época. Então, me interessa muito voltar naquilo e entender, principalmente por conta desse lado político, o que eles faziam por trás das câmeras que afetou tanto, inclusive politicamente, o nosso país, culturalmente, enfim. Então, principalmente o lugar o estúdio do Cid Campos, eu achei muito interessante. E tem muita coisa do Augusto lá. Então, ver tudo aquilo, ver coisas de antigamente, para mim, foi muito interessante. E esse violão que é velho, assim, ele não tá nem lixado. Eu nem sei se o Cid Campos toca ele, inclusive. Acho que ele deixa mais parado lá como uma coisa para ser guardada mesmo. E aí ver a assinatura do Caetano, ver a assinatura do Gil, da Gal, muito interessante, principalmente porque eu estava 100% focada naquilo. Era aquilo que passava na minha cabeça durante o TCC, era o tropicalismo. E aí ver tudo isso, eu achei muito interessante. Qual foi o principal objetivo para produzir ele? Eu queria passar e eu queria entender, antes de passar essa mensagem, eu queria entender essa revolução comportamental do tropicalismo na época da ditadura. E por que a música incomodou tanto, como que a música incomodou tanto, como que... porque não foi só a música, foi diferentes formas de arte, mas mudou o comportamento da época. Depois do tropicalismo, o Brasil tinha outro comportamento. Antes era uma coisa quadrada, quase cinza, assim, e o tropicalismo trouxe cor, trouxe diversidade. Então, eu queria entender tudo isso e queria passar isso. Só que o meu foco, como eu comentei, o meu foco era passar isso para jovens. Era que pessoas da minha idade, na época 21, entendessem aquilo, vissem a importância e entendessem como que atualmente algumas das músicas que a gente escuta têm muita influência do tropicalismo também. Então eu queria conversar com essas pessoas e passar isso de uma forma leve, de uma forma jovem, de uma forma colorida, que foi o que o tropicalismo trouxe, para que eles entendessem essa importância e a grandiosidade para a nossa cultura de forma geral e para o que a gente é hoje também, pela roupa que a gente usa, pela música que a gente ouve, como a gente fala, o que a gente pode ou não falar, né? Porque na época da ditadura tinha coisas que a gente não podia falar. Então acho que esse era o meu objetivo principal, assim. O seu documentário ficou muito bom. Eu já disse isso aqui, mas eu repito, né? Que ele ficou muito bom. Muito obrigada. E eu queria saber se você tem algumas dicas para passar para os estudantes que querem fazer, né, o TCC deles em formato audiovisual. Muita organização. Se eu não fosse tão organizada, eu acho que eu teria enlouquecido. Sem brincadeira, assim. Se eu não tivesse organizado minhas ideias, se eu não tivesse feito tópicos, se eu não tivesse separado quem eu queria entrevistar, se eu não tivesse separado as minhas entrevistas, os meus vídeos, os meus áudios, tudo em pasta certinho, montado um roteiro prévio, se eu não tivesse essa organização, eu não sei se eu daria conta. Mesmo, assim. Então, quem quer fazer audiovisual vai perceber que vai ter uma hora que, foi o que eu comentei, você vai ter tudo e você não vai ter nada. Então, você tem tudo no seu comentário, mas você não tem nada no seu comentário. Você tem que fazer tudo, basicamente. Então, precisa de muita organização. Esse acho que é a minha dica principal, assim, organização mesmo. A gente também conversou aqui que o Brasil está passando por algumas situações e um momento muito complicado. E eu queria te perguntar se você acha que hoje a arte, seja na música, no teatro, novela até, ela tem respondido a essas situações, a esse momento que a gente está passando. Eu acho que sim, eu acho que sempre, em todo momento, a arte...
Eu acho que, inclusive, a arte precisa ser uma manifestação, precisa reclamar do que não tá bom, precisa enaltecer o que precisa ser enaltecido. Então, vejo, assim, peças de teatro que são críticas sociais e políticas, música, tem música, não como o tropicalismo, não consigo enxergar, que foi o que a gente conversou, mas sim, eu vejo que charge para mim é o que mais tem de crítica política, é charge, teatro. Então acho que ninguém tá quieto, ninguém tá parado, tá todo mundo falando, percebe quem tá enxergando como a gente tá, o que a gente tá passando. Então, ninguém tá quieto. Nas redes sociais, tá todo mundo falando, mas eu sinto ainda que falta incomodar de alguma forma. Tá sendo, pro governo, principalmente, tá sendo chato uma coisa ou outra, mas pra mim falta incomodar de alguma forma. A arte tá respondendo, tá demonstrando infelicidade, por exemplo, mas pra mim falta incomodar, falta cutucar mais, sabe? Que eu espero que agora, por exemplo, nas eleições, tenha bastante. Falta dar aquela cutucada igual o Caetano deu na época. Eu acho. Agora que você já está formada, eu queria te perguntar como que é a vida após faculdade. Então, vou ser bem sincera, tá? Eu sou recém-formada, né? Não fazem nem 6 meses que eu saí da faculdade, mas é uma paz. Uma paz. É porque você sai do trabalho e você não precisa fazer nada. Eu acordo para ir pro trabalho, né, qualquer que seja, e volto pra casa e acabou. Não é isso, eu posso fazer o que eu quiser. Então, nesse primeiro momento, eu tô muito mais feliz. É claro que eu sinto falta dos meus amigos, sinto falta dos professores, dessa interação, da faculdade em si, mas, nossa, chegar em casa e não ter nada pra fazer, você pode assistir uma série, você pode comer pipoca. Eu achava isso ótimo. Eu acho isso muito bom. Disso, hein? Eu acho isso muito bom. Pode ser que daqui a uns anos, realmente, eu sinta mais saudade da época, assim. Eu não diria de estudar em si, tá? Eu gosto de estudar, mas não de vir pra cá estudar, ter que fazer prova. Acho que isso eu não sei se eu vou sentir falta, mas eu vou sentir falta dessa época, entre os 18 e os 23, 24. Pode ser que no futuro eu sinta, mas agora eu tô aproveitando bem não ter que estudar, só trabalhar e depois fazer o que eu quiser. Tenho saudades da época que eu podia fazer isso também. E para finalizar, eu queria te perguntar quais dicas você dá para os estudantes de jornalismo hoje? Eu acho que as dicas que eu vou dar, acredito que quando a gente passa alguma dica é porque a gente já passou por isso. Então eu vou falar o que eu passei e o que eu gostaria de ajudar quem vai passar pelo mesmo. Principalmente uma coisa que eu acho que eu pequei um pouco na faculdade, que agora eu tô indo um pouco atrás disso, que é manter contato. É ir atrás de gente, é conversar com gente, é querer entender sobre vários assuntos, é manter essa relação, porque, querendo ou não, no futuro você vai precisar. Quando você estiver no mercado de trabalho, você vai precisar de contato, você vai precisar conversar com gente. Quando você não estiver no mercado de trabalho precisando de emprego, você vai precisar desse contato com as pessoas. Eu acho que se eu tivesse visto um pouco mais disso, as coisas seriam um pouco mais fáceis. Mas também o que eu poderia dar dica não precisa saber exatamente o que você quer para sua vida agora, e nem sei se um dia você precisa saber exatamente o quadrado que você quer. Também não tem pressa nisso, deixa o tempo ir, vai se descobrindo, vai se entendendo. Eu mesmo não sei exatamente o que eu quero, não sei mais, pelo menos, exatamente o que eu quero. Eu tenho uma noção, mas não sei exatamente. Mas além disso, uma dica que eu posso dar, que foi o que eu passei recentemente, é não ir para um lugar que você sabe que você não gosta daquilo que você vai fazer. Por exemplo, entrar num estágio ou fazer alguma coisa que seja trabalho da faculdade, por exemplo, que você sabe que você não gosta. Tipo, por exemplo, vou escolher uma reportagem para fazer de um tema X só para ser um tema X. Não faz isso. Se você sabe que você não quer, se você sabe que você não quer esse estágio que você vai entrar, e você só está entrando por você não precisa de um estágio, ou precisa de dinheiro, ou precisa de experiência, minha dica é não. Se você, para começar, já sabe que você não quer, não vá. Isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, que se eu pudesse passar se você já sentiu que não vai gostar, não vai.
Bom, Luísa, eu amei a conversa. Eu também sou fã do Caetano, de MPB, então quando eu vi o seu documentário eu fiquei muito feliz. E muito obrigada pela sua presença aqui no MAC Entrevista, viu? Muito obrigada pelo convite, eu amei esse bate-papo, gostei de falar um pouquinho do meu projeto, muito obrigada. Este foi mais um MAC Entrevista. Se você quer rever este e outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.